No livro de Lucas, capítulo Lucas 10, capítulo Lucas 10, capítulo 1. Hoje é um dia especial, o último dia do ano. Minha esposa já leu sobre Esdras 8:21, que fala que Esdras apregou um jejum e fez uma oração para a família, para os bens e para a jornada, que alguns falam aí em algumas campanhas de final de ano, que é uma jornada feliz. É isso que nós, como igreja, nós queremos para todos vocês, uma jornada feliz. Amém? Já encontraram? Amém. Lucas 10, 1. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Lucas 10, 1 está escrito assim: E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro meio a lobos. E não leveis bolsa, nem afoge, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ela e sobre ele ou ela a paz do Senhor. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes, vos recebereis bem, comei do que vos puser diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes: é chegado-vos o reino de Deus. Mas se em qualquer cidade que entrardes não vos recebereis, saindo vós pela rua, dizei: até o pó que dessa vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, que isso já o reino de Deus é chegado a vós. Amém? Amém. Podeis sentar. Pai, tua palavra se lançar. Em nome do Senhor Jesus, agora convém que nós calamos e o Senhor fala. Que ninguém aqui veio dizer: assim diz o Senhor. Ninguém veio vir aqui ouvir a voz do pastor, mas do Senhor. Que o Senhor venha falar, derramar a sua santa sabedoria, derramar tudo sobre nós, porque nós somos dependentes, carentes de Ti. E nesse momento, Papai, que é o último culto do ano, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor ainda continue conosco, Pai. Continue. Nos coloque junto da tua presença, debaixo das tuas asas, Pai, da tua proteção, porque o mundo está bravo, Pai, mas contigo eu sei que nós teremos paz, e que a paz do Senhor venha reinar no nosso meio, que o Senhor venha estar conosco, que o Senhor venha estar nesse culto, estar no coração de cada um, na família de cada um. Aquilo que ainda tem que consertar, o Senhor entre nessa casa e conserte, Pai. Aquilo que ainda tem que fazer ainda esse ano, o Senhor faça, Pai, porque o ano ainda não acabou. E eu creio no seu milagre, eu creio no Senhor, Pai. Pai, fale agora conosco. Fale, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje é um dia, é o último dia do ano.
É um dia comum como outro qualquer. Se você não olhar a era, se você apagar e não tiver aí roça, e não tenha nada, você não vai saber o que é. Você vai saber que é um dia após o outro. Você não vai saber que dia é da semana, que tempo que é, nada, porque a era foi criada pelo homem. Esse dia foi criado para o homem. Essas mudanças foram criadas pelo homem. Mas o mais importante é que, com era ou sem era, você tem que estar com Deus. Você tem que estar com Deus. E ele é muito importante, assim como minha amada falou sobre essa, que ia levar uma turma para Jerusalém. Agora, nós estamos numa fase aqui na frente em que o Senhor Jesus já havia comissionado, no capítulo 9, ele já havia comissionado os 12 para sair e fazer a obra em torno da parentela. Ele falou para não ir em outros sem ser na parentela. Mas como Jesus estava já no fim da sua jornada, no fim do seu ministério, ele viu que ainda havia cidades que ainda não havia de ir, e ele precisava de mais pessoas. Aí ele pega 35 pares, 70 pessoas, e manda de 2 em 2 para essa cidade. As cidades que ele ainda não havia entrado, havia ainda não ouvido a palavra do Senhor. E ele comissionou esses 70 ou 35 pares para que fosse. Mas ele falou muitas coisas aqui para essas pessoas, porque ele falou que, olha, vocês estão indo para um lugar como um cordeiro no meio de lobos. Jesus sabia que em alguns lugares as pessoas não iam aceitar, por causa do legalismo, por causa da lei, não iam aceitar falar do reino do céu e nem se arrepender. Jesus estava preparando o terreno para o final do ministério dele, para que quando viesse, quando ele ressuscitasse, ele já tinha o terreno pronto. Ele olha para aqueles 70 e manda eles ir, e fala com eles: não levam bolsa, não levam nada, vai comer as mesmas coisas. Por quê? Porque ele sabia muito bem que muitas vezes quando a gente está andando e que a gente tem alguma coisa de sobra ou algumas coisas para fazer de sobra, você esquece da principal. Você esquece que o principal é a missão. Jesus não mandou eles ir porque para eles ficarem na dependência dele, na dependência das pessoas, aonde eles iam ficar. E aí eles iam entender que lugar que estavam e como eles estavam e a forma que eles estavam. Porque se eles levassem comida e a pessoa ia colocar um pão, eles não iam querer o pão. Aí eu trouxe isso. E como essa pessoa ia conversar com a pessoa da casa se eles mesmos não sabem que estavam com alguma coisa? Jesus queria que esses 70 que estavam lá mostrassem um reino totalmente diferente, um reino dependente, um reino que precisava grandemente da presença das pessoas. Deus queria que eles fossem humildes, que eles apresentassem para todos eles a forma humilde, porque muitas vezes há muitas coisas que a gente faz dentro do ministério, mas a gente esquece que sem a humildade nós não somos nada, sem a dependência de Deus nós não somos nada.
Tudo que nós temos é dele. Eles não podiam carregar nada. Nós não temos nada. A gente tem que colocar isso no nosso coração. Nós não temos nada. Nós temos a Cristo. E a dependência dele é que faz com que a missão que vai em frente. Ele também fala que o pessoal não salteia no meio do caminho. Porque muitas vezes a gente vê que lá pela tradição, pelos estudos, fala que o povo judeu, ele falava muito, ele falava demais. Então quando a pessoa saltava, aí perguntava você é filho de quem, da família de quem, até o cara chegar a genealogia dele, todo o tempo passou, e Jesus tinha pressa na obra. Muitas vezes Deus está tendo pressa na obra da vida da gente, e a gente está continuando parado, confessando, ou parado em alguma coisa, ou colocando algumas coisas na frente do Senhor, ou colocando alguma coisa na frente do propósito do Senhor. Muitas vezes as pessoas acham que Deus não vê, que Jesus não vê, mas Jesus vê. Porque ele sabia que ele falava, não para, não conversa, porque vocês não vão seguir, vão atrasar a palavra. Ele queria que esses 70 fossem preparados como os 12 foi. Ele queria que eles estivessem focados. Ele queria que eles estivessem com toda a atenção voltada na missão, que era do reino. Não adianta a pessoa não estar achando que ela está junto de Cristo, andando com Cristo, mas você não está sendo enxergada por Cristo. Porque se Jesus separava 70, havia mais. Havia muito mais. Não era só 120 que estavam em Atos. Havia muito mais. Mas por que Jesus separou aqueles 70? Porque ele havia comissionado uns 70, porque ele confiava naqueles que estavam lá. Ele confiava naqueles que ele tinha certeza que vai fazer. Porque muitas pessoas andam com Cristo e acham que eles têm alguma coisa, falam em línguas, apresentam alguma coisa, tem voz, apresentam louvor, apresentam o que for, tem palavra, mas não está sendo visto por Cristo. Porque Cristo quer comissionar a gente a levar a paz, a mostrar a paz e não nos mostrarmos. Quando ele pega eles quando entrar na casa, para que eles falem a paz seja nessa casa, ele está falando assim: olha, vocês estão preparados a levar a paz, mas tem que levar do jeito que Jesus é. Não a paz do jeito que nós achamos. É muito fácil levar a paz do jeito que nós achamos. Muitas vezes as pessoas olham e falam: eu estou na igreja, mas é mais fácil fazer desse jeito, é mais fácil fazer daquilo. Ó, está errado desse jeito, a igreja está errada desse jeito. Mas ela não sabe, porque Deus comissiona as pessoas. Jesus comissiona a pessoa. Ninguém chega aonde for. Está sendo Jesus o comissiona. Primeiro ele vê, primeiro ele manda e comissiona a pessoa a fazer. Então esses pessoal que estavam ali já sabiam. E quando Jesus fala que se houver algum filho da paz, depois dará paz, alguém de paz, alguém manso, alguém que queira ouvir a palavra do Senhor. Mas se não for, você volte.
vai. Jesus estava mostrando para eles que, olha, vocês são totalmente dependentes de mim, porque essa paz vem de mim. Se a pessoa aceitou a paz, ele está comigo, e eu vou estar com ele. Agora, se não tiver, eu retorno para vocês. Quando ele manda eles ficar na casa, ele está falando, gente, sejam humildes, ficam onde vocês vão, como onde estiver, come o que o povo colocar. Não saia com dinheiro, não saia com nada, vai e come onde você estiver, fale da palavra onde você está, porque geralmente quando você chega num local, numa casa, você está falando de Jesus, e você começa a falar de Jesus, o vizinho comenta com ele, olha, o pastor daquela moça teve lá na igreja, olha, vou lá ver. Então isso vai levando as pessoas para dentro da casa onde os discípulos estavam, como é hoje. Como é hoje. Eu não vou entrar nesse negócio de salário de obreiro, porque muitos entram em coisas, mas esse aqui está falando do salário, é o salário dessa obra. Que eles têm direito ao almoço, têm direito ao janta, a dormir na casa de quem for, porque ele está trabalhando com quem. Ele fala de onde eles estiverem, na cidade, no local que eles estiverem. Se receber ele, eles ficam, comem na cidade e vão. Agora, se não receber, bata, porque até o pó da cidade eles não carregam. O que é isso? É porque não carregar desobediência. A não estar com esse povo desobediente, é não acompanhar as ideias do povo desobediente, é ir embora e deixar, porque Jesus enxerga tudo. Porque quando eles derramaram pó, eles saíram da cidade e eles falaram que eles não iam receber, nem Deus ia receber eles. Você vê que ele separou 70, esses 70 fez tudo que ele fez, que ele quis. Na hora que eles voltaram, o versículo 18 fala: eu via Satanás como um raio cair do céu, por causa desse trabalho, por causa dessas coisas, Jesus se alegrou. Porque ele deu para eles poder para pisar em serpentes e escorpiões, para pisar nas traições. E são dois animais que eles são bem traídos. Eles pegam por trás, o veneno deles já está para atacar. Jesus agora fala uma coisa muito importante, mas não vos alegreis porque, versículo 20, mas não vos alegreis porque vos sujeitos do Espírito. Alegrai antes, pois está vosso nome escrito no céu. Jesus está falando aí para eles, olha aqui, ó, vocês fizeram tudo isso, fizeram o que fizeram porque eu mandei, mas se alegrem não porque Satanás está baixando, porque ele é derrotado. Não é porque os espíritos saem. Fique alegre que seus nomes estão no céu. Então na vida eterna o seu nome estará. Mas pastor, por que o senhor trouxe isso num dia igual esse? Porque a gente tem que entender que quando Jesus falou e pegou 70, alguns estudiosos falavam que naquela época eram 70 nações que tinha, e Jesus estava tipificando e falando, olha, são 70, então todo mundo vai ter a palavra do Senhor. Eram 70 porque eram 70 pessoas, 70 lugares que tinham que a palavra do Senhor vai estar. E eles foram preparar para ele o caminho. O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos preparando o caminho
caminho para a volta do Senhor. Mas será que a gente está fazendo certo? Será que nós somos comissionados desse jeito? Porque vocês vão adiante, a gente vai adiante. Mas a gente tem que entender que Jesus, Ele prepara todos nós. E para preparar, Ele tem um lado espiritual em cima disso. Por que Ele viu Satanás cair como raio? Porque Ele já viu no lado espiritual. Aqueles 70 tinham coisas que eram um significado bem espiritual. A primeira coisa que Deus vê no espiritual é a autoridade. Você só pisa, ou só mata a serpente, ou só expulsa demônio, se você tiver autoridade do Senhor. Se Deus te der essa autoridade no campo espiritual, você pode ter certeza que você tem esse poder. No lado espiritual, Jesus estava mostrando que a missão continua. Ele estava mostrando para aqueles povos, os 70, e mostrando para nós que a missão continua. Nós continuamos levando a palavra do Senhor, falando com todas as pessoas, porque ainda não está completo. Ele precisa estar completo, aquilo que o Pai determinou, está completo, está certo para que tudo aconteça. Senão, não acontece. Só acontece quando completo. Mas eu falo uma coisa para vocês. A missão, o propósito de Deus está aí. Se eu ou você não faz, Ele cria outro. E nos recusa. Senhor, Senhor, expulsei demônio em teu nome, curei enfermo. Aí a voz fala, afasta de mim que eu não conheço. O que é isso? É pessoas que não fez, ou fez achando que estavam fazendo, porque nós estamos cheios disso, achando que está fazendo tudo correto. O mais importante é nós cumprirmos essa missão para que essa obra salvífica venha estar na mente, no coração de cada um. Se a pessoa entender quem é Cristo, a obra da cruz, nós vamos cada vez mais viver dentro do Evangelho e o céu vai descer sobre a terra. No campo espiritual, quando se fala de 70 lugares, fala da universidade global, de tudo, é completo. Quando você está no propósito espiritual do Senhor, pode ter certeza, o Senhor vai estar contigo. Mas se você acha que você tem mais poder, se você está levando mais coisa além daquilo que Deus te deu, eu infelizmente falo, Ele não está com você. Sem humildade, sem simplicidade, não tem como você fazer a obra de Cristo. Ninguém aqui nós só temos poder através dele. Nós só temos as coisas através dele. Eu e minha esposa, nós vamos viajar e eu estou orando a Deus. Deus me dando essa palavra. Por quê? Porque todos que estão aqui são capacitados por Cristo a continuar essa obra até que a gente volte. Todos aqui são capacitados. Ninguém aqui não é nada. Mas eu peço a vocês, deixe seus afoxes em casa. Deixe suas tralhas em casa. Venha simples. Trate simples. Por quê?
porque só assim Jesus estará dentro de ti. Só assim a obra continuará seguindo. Não existe superioridade na obra de Deus. O que existe na obra de Deus é obediência. Obediência. Os 12 foram fazer o serviço. Foram em todas as terras, expulsaram o demônio, curaram enfermos, porque Cristo estava com eles e não foram obedientes. Os 70 que foram, expulsaram o demônio, curaram enfermos, mas eles só fizeram isso por causa da obediência e resolveram fazendo o significado. Ninguém aqui é superior, só Cristo é superior. Todos nós temos que permanecer em Cristo, porque as rejeições nós vamos ter. As rejeições vão existir. As palavras maldizentes vão existir. Mas, se você for simples, Jesus conserta tudo o que está errado. Mesmo que você esteja e alguém não fala que você não é capaz de fazer isso, você pode ter certeza. Deus te capacita. Porque Ele capacitou 70. Ele capacitou 12 e tinha um ladrão no meio. Tinha um violento para Simão. Que ele era zelote. Tinha 2 irmãos Boanerges, que eram chamados irmãos de trovão. Mas eles, com todos os defeitos, ficaram os defeitos para trás e Jesus os capacitou para fazer. Nesses 70 não falam nomes, mas eu tenho certeza de cada um que estava aqui, cada um tinha os seus defeitos, mas Jesus falou: não leve seus afãs. Põe isso na sua mente, seja simples, guarda que o Senhor vai fazer uma grande obra na sua vida. Vocês são comissionados a fazer. Não precisa muito ficar preocupado, só obedeça. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa palavra que Deus trouxe. Eu quero, antes de fazer a ceia,